Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, gurizada. A gente tem muita situação pra falar aqui, tá? Vamos começar falando sobre o jogo de amanhã, porque amanhã a gente enfrenta o Atlético Mineiro, partida super importante. Jogo atrasado, a gente pode ampliar essa nossa vantagem aí do primeiro que tá dentro da zona de rebaixamento. A partir das 19h30 acontece lá em BH. O Grêmio finalizou hoje pela manhã a preparação para esse confronto. Já está em deslocamento, inclusive, não sei que hora tu está assistindo esse vídeo. Estou gravando aqui às 15 para as 5 da tarde dessa terça-feira. O Grêmio está em deslocamento lá para BH. Um detalhe importante que a gente precisa conversar aqui, que é sobre a nossa linha defensiva, gurizada, a nossa dupla de zaga para esse jogo de amanhã. Porque o Gustavo Martins... lesão, a gente já falou sobre isso aqui. O Kahneman é uma situação que a gente começa a avaliar sobre uma possibilidade do Kahneman não jogar amanhã. Porque o Kahneman ele vem de uma sequência de jogos bem desgastante e o Grêmio está com um alerta muito grande por conta das lesões, principalmente no número de jogadores na zaga ali. Então o Grêmio está com esse alerta muito grande e o Kahneman é olha, existe uma possibilidade dele não atuar amanhã, tá? Em contrapartida, o Renato tem aí alguns reforços que ele vem ganhando, né? O Pavon deve ficar no banco de reservas, no caso, o Gemerson e o Rodrigo Eli estão voltando de lesão, também ficam à disposição. O detalhe é que não deve ir os dois de uma vez só, tá? Deve ir um ou outro, até porque pelo tempo parado, falta de ritmo, aquela história toda, bem difícil que o Renato coloque os dois jogadores atuando juntos. Então existe uma certa tendência aí de um dos dois jogar e daqui a pouco o Jeromel ou o Rodrigo Caio, ou quem sabe, por que não, numa situação quase que milagrosa, o Renato não coloque o Natan Felipe para jogar. Mas são situações que a gente começa a avaliar a partir de então. Tá? Então vamos tentar montar uma equipe para esse jogo, já que a gente vai ter a volta do Monsalve, vai ter Marquezinho também voltando depois de suspensão, ausência do Soteldo e do Vidiaçante que estão nas suas seleções. Vamos tentar montar uma equipe aqui, vamos lá. Marquezinho, João Pedro, a nossa dupla de zaga que a gente não sabe ainda quem poderá ser, tendo Reinaldo pelo outro lado, Dodi e PP, né? Tendo Edenilson pela direita, Cristaldo centralizado, do outro lado o Aravena, ficando com a vaga do Soteldo que está na seleção, e lá no comando do ataque o Bright White é quem faz a festa. Esse é o provável Grêmio que entra em campo amanhã às 7h30 da noite lá em BH, beleza? Depois dessa partida, 4 dias de folga para os guerreiros, tá? 4 dias de folga, voltam a ficar à disposição apenas na segunda-feira, se reapresentam no CT Luiz Carvalho, e aí começa a preparação para o Clássico Grenal, que acontece no sábado da semana que vem, no dia 19, tá? Então, olha a responsabilidade do jogo de amanhã, hein? Vencer, ampliar a vantagem sobre o primeiro dentro da zona de rebaixamento e ter uma situação bem mais tranquila para chegar no clássico da semana que vem. Gurizada, vamos avançar um pouquinho, vamos falar sobre outra situação importante. Eu quero falar com vocês, eu quero repercutir com vocês aqui a informação que o Leonardo Meneghetti trouxe agora há pouco lá no seu debate raiz, que é a situação do Renato. Porque a gente fala muito sobre a permanência ou não do Renato para 2025. E a gente já falou aqui sobre Tite, a gente já falou aqui ontem sobre a procura do Grêmio pelo José Peseiro, né, que é o técnico português que muito poucos torcedores conheciam. Eu, pelo menos aqui ontem na nossa live, conversei com você sobre ele, aliás, e ninguém conhecia o José. Mas o fato é que o Grêmio está procurando possibilidades para a próxima temporada, procurando técnico. E isso chama atenção. O porquê que o Grêmio está fazendo isso? É só porque entende que o Renato pode não ficar, ou o Renato já deixou alguma coisa no bastidor sobre a sua vontade para 2025? Aí que entra a informação do Leonardo Meneghetti. De acordo com o jornalista, o Renato já teria conversado com pessoas próximas que a sua vontade para 2025 é descansar, é sair um pouco da rotina, sabe? Se desligar, ir pro Rio, curtir a sua família, curtir a sua vida um pouco, pelo menos nos primeiros meses, pelo menos nessa arrancada de temporada aqui no Brasil, que é onde acontecem os estaduais. A vontade do Renato é não disputar estadual, seja pelo Grêmio ou por qualquer outra equipe que apareça para ele na próxima temporada. Então é aí que o Grêmio começa a ver as possibilidades para 2025. Diogo, tu tá me dizendo então que o Renato não fica para a próxima temporada? Não, eu tô te falando que a vontade dele, que ele falou para pessoas próximas,
é de fazer isso. Se ele vai fazer ou não, bom, ainda é cedo, inclusive, para falar sobre isso, né? Nós estamos na metade de outubro. É cedo para falar metade de outubro. Mas vamos colocar metade de outubro. Tem mais um mês e tanto, 2 meses praticamente ainda de Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Grêmio entra numa pré-Libertadores, daqui a pouco o Grêmio engrena de vez, daqui a pouco a torcida começa, né, a chegar mais próxima do Renato. Não estou dizendo de pedir pro Renato ficar, mas, né, dar uma acalmada nessa linha que a torcida tá contra o Renato. Daqui a pouco a situação começa a melhorar e o Renato repensa, ou até acaba sendo convencido pelo presidente Alberto Guerra, que a gente sabe que é quem quer o Renato para 2025. Mas hoje, nesse momento, o Renato já começa a falar nos bastidores, segundo o Meneghetti, numa possibilidade de não atuar, não trabalhar no início da próxima temporada. Tá? Gurizada, deixa eu falar com vocês sobre uma situação importante. Eu quero falar com vocês sobre Rodrigo Caetano, um sonho da direção no início do mandato do presidente Alberto Guerra, que parece que vai ficar livre no final dessa temporada e, por que não, quem sabe, pode pintar por aqui. Mas antes eu quero falar com vocês sobre ela, a KTO, gurizada, é isso, a KTO. Vai lá no site da KTO, te cadastra se tu ainda não for cadastrado por lá, coloca o código Diogo, tá aqui embaixo aqui, ó, Diogo, e tu ganha 20% no teu primeiro depósito. Aqui no cantinho eu tô te mostrando, olha só como é que tá as odds pro nosso confronto amanhã contra o Atlético Mineiro. Atlético tá pagando 1,90 a vitória, o empate 3,40. E olha só, 4,20 a nossa vitória. Então a odd tá, ó, muito boa, tá? Muito boa lá na KTO. Então, te cadastra lá, se tu ainda não for cadastrado no site da KTO, aqui, ó, escaneia esse QR Code que tá aqui no cantinho, vai lá, coloca o código Diogo e tu ganha 20% no teu primeiro depósito. Mas é pra tu brincar e te divertir, não é pra tu querer chegar lá no site da KTO e ficar rico. Não, não é essa a ideia. É pra tu colocar um temperinho a mais ali na tua torcida pro tricolor. Se tu for maior de 18 anos, tá? Não vai fazer besteira. KTO.com. Vem brincar, vem te divertir, tá? Gurizada, vamos falar sobre a situação do Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, lá no início da gestão do presidente Alberto Guerra, era o grande sonho, né, da gestão. E lá em dezembro de 22, quando o Guerra assume o Grêmio, chegou a fazer uma proposta para o Caetano para ele vir trabalhar aqui no Tricolor. Na época, ele optou por ficar no Atlético e alguns meses depois acabou assumindo, né, um cargo de coordenador executivo geral da seleção brasileira lá na CBF. Só que essa história não tá ficando legal por lá não, tá? A relação já não tá tão boa quanto foi lá no início e a situação parece que o Rodrigo Caetano vai acabar ficando de fora a partir de dezembro dessa temporada lá do seu cargo na CBF. A partir de então, começam as possibilidades, porque o Atlético Mineiro, antiga casa do Rodrigo Caetano, já está começando a se movimentar numa possibilidade de repatriá-lo lá para o Clube Mineiro. Aí pode ser, por que não, quem sabe, surge uma possibilidade do presidente Alberto Guerra, por que não trazer o Rodrigo Caetano para cá. Afinal de contas, era um desejo do presidente na época, era um sonho do presidente na época de ter o Rodrigo Caetano por aqui, organizando toda a situação. E nessa pegada do presidente de encerrar o seu mandato aqui no Grêmio, com um futebol mais profissional, e era isso que ele apresentava no seu plano de governo, e naquela história de daqui a pouco não gostar de dar tantas entrevistas, não ser aquele cara que coloca a cara a tapa, e a gente sabe que o presidente não é desse feitio, Rodrigo Caetano pode se encaixar perfeitamente também nessa situação. Rodrigo Caetano ficando livre no mercado em dezembro, ao que tudo indica, é uma grande possibilidade. Vamos acompanhar os movimentos, mas quem sabe Rodrigo Caetano pode acabar fazendo parte do projeto para 2025. Basta querer e, claro, buscar, né? Tem que ir atrás. Não adianta ficar buscando por telefone só. Gurizada, vamos avançar um pouquinho para a gente terminar aqui falando sobre um grande nome para 2025. Sim, um grande nome para 2025. Uma possibilidade. Soteldo. A gente não sabe o que vai ser do Soteldo aqui no Grêmio em 2025. A gente não sabe como o Grêmio vai conseguir essa contratação. Afinal de contas, o Grêmio não quer pagar os 5 milhões que está em contrato para o Santos. O Santos está fazendo um jogo duro. O Santos não quer negociar, não quer baixar, não quer jogadores em troca. O Sampaoli parece que está indo para o Santos para 2025. Teria pedido o Soteldo por lá, para o Soteldo voltar para o Santos. E essa história está indefinida. A ideia do Grêmio era o quê? Deixar o contrato vencer, mostrar para o Santos, ninguém vai te pagar 5 milhões pelo Soteldo.
Tô te oferecendo 13,5 e tentar jogar com o Santos assim. Só que a partir do momento que o Sampaoli pode querer o Soteldo por lá e o Soteldo acabar sendo seduzido pelo Sampaoli, bom, o Grêmio perde o jogador. Ou deixa o jogador ir, afinal de contas é o desejo dele. Bom, como é que o Grêmio se prepara para essa situação? Analisando possibilidades de mercado. O nome preferido da direção, e quando eu falo direção, eu falo do presidente Alberto Guerra, eu falo do Antônio Brum, eu falo do executivo Luiz Wagner Vivian, e eu falo até do Renato, inclusive, tá? O Renato gosta muito desse jogador também. É Roger Guedes. Roger Guedes é o cara que, assim, ó, chega aqui, todo mundo abraça, todo mundo ama, inclusive o torcedor, porque eu já vi muita manifestação da torcida quanto ao Roger Guedes. Só que, embora ele seja o ficha 1, o Grêmio encontrou diversas barreiras para trazer o Roger Guedes. O Grêmio sondou a situação do jogador mais uma vez. Sondou a situação do jogador de novo. Só que ele tá num clube árabe, ele tem um contrato longo, ele até deseja voltar pro Brasil, tá? Só que assim, o que ele ganha por lá é assim, ó, é infinitamente, assim, ó, impossível da gente pagar, tá? É impossível, impossível. Então, nesse momento, embora o Celso Rigo, inclusive, já tenha dado entrevistas dizendo que ajudaria o Grêmio a trazer o Celso Rigo, a trazer o Roger Guedes, é praticamente impossível, gente. Praticamente impossível, não tem condições. Mas o Grêmio analisa possibilidades no mercado, sondou mais uma vez o Roger Guedes e continua com aquele monte de barreiras que impede de trazer o jogador para cá nesse momento, tá? Mas aí vocês podem dizer daqui a pouco, Diogo, mas por que o Celso Rigo não ajuda? Por que o Grêmio não faz uma parceria com as empresas que não sei o que, papapá? Gente, parceria com o Celso Rigo é empréstimo. É empréstimo, tá? O Celso Rigo, ele empresta o dinheiro pro Grêmio com juros minúsculos, só pela correção, e o Grêmio vai e contrata, mas o Grêmio tem que pagar. É uma dívida que o Grêmio faz. E o Grêmio, eu lembro vocês, aumentou a sua dívida de déficit para esse ano, né? O Grêmio aumentou a sua projeção. Então, assim, pezinho no chão, devagar. O Grêmio quer um grande nome? Quer. O Grêmio quer buscar uma boa solução caso o Soteldo vá embora? Sim, mas com muito pé no chão. Muito pé no chão. Foi atrás do Roger Guedes porque, como eu disse para vocês, é o ficha 1. É unanimidade na direção. Só que, mais uma vez, aquelas barreiras que quando o Grêmio buscou lá atrás já encontrou, agora, mais uma vez, tá? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e, ó, passa lá na KTO. Não te esquece, código Diogo, maior de 18 anos, com muita responsabilidade. Grande abraço e até a próxima. Tchau.